Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios Jorge Birrenbach, do PSDB, filiado ao PSDB de São Vicente, para discutir os rumos políticos da Baixada Santista. Vamos então às notícias do dia. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu aval nesta quarta-feira ao projeto de lei que aumenta os salários de ministros do Supremo Tribunal Federal. O acréscimo é de 16%, dos atuais R$ 33 mil para R$ 39 mil a partir do ano que vem. A proposta é de autoria do próprio Supremo e já foi aprovada pela Câmara. O texto vai para a Comissão de Assuntos Econômicos e depois ainda deve passar pelo plenário. O impacto total chega a 717 milhões de reais por ano. Sem comentários, né, Jorge? Primeiramente, vamos lá, aos poucos. Bom dia para você, dia. Obrigado mais uma vez por estar aqui no programa. Imagina, obrigado a vocês. Sem comentários. Absurdo, tem todo mundo falando em corte de gastos, em diminuir as Principalmente despesas. o governo. O próprio judiciário também. Eles estão querendo aumentar impostos porque precisa suprir também os gastos. Os gastos, e aí se eles, fala num aumento desse. Eles não estão conseguindo reduzir, né? Um aumento desse é um absurdo uma hora dessa. Me pergunto toda vez, você dá um aumento para o judiciário de 17%, por que não deu para os aposentados, por que não deu para o salário mínimo? Eu acho que aumenta o salário mínimo em 5%, todo mundo. Né? Todo mundo nisso. Por que alguns têm privilégio, outros não? Eu acho que quem é que, absurdo ainda isso. Mais na situação, não vamos nem falar da situação de hoje, Sim. né? Mas quem é que tem um aumento com tanta, de 16% hoje em dia? O pessoal está correndo em preservar o emprego, né? Acho que nem tanto pedir aumento, é em preservar o emprego. Né? Totalmente na contramão. Absurdo isso. Acho E como é que você vê, da última vez que você veio no programa, faz mais ou menos um mês, como é que você avalia o país vem desenvolvendo? Michel Temer vem tomando algumas decisões que, na sua opinião, são coerentes? Acho que parou um pouco, acho que não andaram algumas coisas, né? A reforma tributária que ele propôs, reforma política você também não vê nada. Eu acho assim que ele tem um grande pepino, né, na mão, enquanto acho que não resolveu o problema nós falamos da outra vez do Cunha e da Dilma, acho que ele fica um pouco acuado politicamente e não consegue avançar em algumas decisões que ele precisa do Congresso. Acho que nesse ponto ele está de mãos atadas enquanto não resolveu o Cunha e a Dilma, que deve um em agosto, outro em setembro, né? Ele também tenta manobrar lá a questão do Cunha, para o Cunha ter ou sofrer a cassação antes do impeachment da Dilma, para não ter, quer dizer, depois, para não ter problema. Um jogo de xadrez, né? Um jogo de xadrez. Ali sempre tem alguém querendo, pensando numa artimanha para passar por cima de alguma situação. Ele tem na cabeça dele que se o Cunha for cassado antes da Dilma, ele pode abrir a boca e acabar prejudicando um monte de aliados que vão caçar a Dilma. Então eles manobram lá para que a Dilma seja cassada, sofra o impeachment e depois o Cunha venha a sofrer, não ao inverso. É uma questão, essa decisão aí de aumento de impostos que a gente até falou logo agora no começo do programa, como é que você analisa essa situação? Não tem para onde correr, só aumentando impostos mesmo? Acho que sim. A carga tributária brasileira já é pesada, né? Mas também acho que há muita evasão de divisa, o controle também do brasileiro. O brasileiro também não paga muitos impostos corretamente, né? Então a sonegação também é grande. Aí o governo acaba tendendo para aumentar impostos. Eu sou contra, mas eu acho que se não tem outra saída, você não pode deixar o país quebrar. Infelizmente, né? Nós estamos pagando o preço do erro dos políticos que colocamos lá, né? Eu, pelo menos, eu coloquei, mas... Existe toda essa corrupção. Exato. A população é quem perde. Não só a corrupção, e perde mais uma vez pagando mais impostos. A verdade é ficar no poder, né? Então gera toda essa corrupção. O sistema político brasileiro hoje é falido, que gera todos esses problemas. Né? Corrupção, aumento de impostos, porque alguém precisa pagar a conta precisa fechar, né? Senão o país quebra. Vamos mais algumas notícias. Acontece hoje a votação do relatório de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff na Comissão Especial do Senado. O relator do processo, o senador Antônio Anastasia, leu o documento de 440 páginas nesta terça-feira. Ele foi debatido ao longo da quarta-feira. Para que Dilma vá a julgamento final, são necessários pelo menos 11 votos a favor entre os 21 senadores que compõem a Comissão Especial do Impeachment.
Como é que você está vendo essa situação? O impeachment, eu acho que não se discute mais, né? Não. É algo que, na sua opinião... 90% de chance de acontecer. Acho que ela está sem saída. Por mais que o Michel Temer ainda tenha dificuldade no Congresso, em algumas votações ele provou que ele tem a base dele bem consolidada, próprio na eleição do Rodrigo Maia na Câmara, que foi na cara que o governo manobrou ali. Então ele tem muita força, é muito difícil ela escapar. Eu acho que dos 11 votos que eles precisam para o impeachment, eles vão ter mais de 15. Você acha que os senadores já estão vendo que não vai ter muita solução, que ela vai sair mesmo? Eles estão pensando em acelerar essa votação? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, acho que eles devem acelerar, eles querem fazer essa votação antes da votação do Cunha. Hoje votam o parecer e vai para a votação em plenário. Então, acho que eles devem estar acelerando, mas também tem que seguir um rito que o Tribunal Superior Eleitoral determinou. O presidente dessa comissão é o Lewandowski, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, não existe politicagem só, também tem a regra do jogo judicial. Agora, eu queria uma análise sua, Jorge. O que foi que aconteceu, na sua opinião? Como é que você analisa isso? Que Rodrigo Maia veio falar que, diferente do que o próprio presidente interino Michel Temer diz, ele não vai ser candidato aí nas eleições, nas próximas eleições. E o Rodrigo Maia falou que ele é um forte candidato, que ele deve sim, contrariou o que o próprio presidente disse. Dá para entender essa divergência aí ou não? Acho que assim, o Temer ele faz o jogo de, eu vou reconstruir o país... deixa disso. Deixa disso, eu preciso governar. E ele precisa mesmo, ele está com curto prazo, precisa juntar as forças políticas. Então ele faz o jogo assim, eu não sou candidato, eu vou e tenta, no decorrer do tempo, ganhar popularidade, coisa que ele não tem. Né? Então acho que ele tenta nisso, se ele acertar a economia, se ele acertar algumas coisas do país, realmente ele ganha força. E aí você já vê algumas pessoas se movimentando a favor dele. Não acredito que ele vá para a reeleição, acho que ele não tem uma característica pessoal de reverter essa impopularidade em tão pouco tempo. Não vejo ele como candidato, mas tudo é possível na política. Né? De repente eu disse que não, mas vai. Como é que você analisa? Encerrando essa situação do impeachment, com o impeachment sendo concluído, como é que você vê aí a atual situação do país? Acho que aí o país, a classe política se ajeita, por mais que tenha Lava Jato, também avassalador em cima dos políticos, mas acho que eles se acalmam um pouco naquela questão do Congresso, da briga toda que tinha com Cunha, com a Dilma, então eles se acalmam um pouco e acho que o Brasil começa a andar. Não dá também para cobrar desse novo governo assim uma coisa muito rápida, porque o buraco é muito grande. Sim. Você vê o Meirelles, eles correndo bastante na parte, porque o problema hoje é na parte econômica. O Brasil não tem dinheiro para fechar as contas, essa é a grande verdade. Então você vê eles correndo com isso, mas... não vejo eles com tanta facilidade resolvendo, mas acho que depois do impeachment o país, na questão política, dá uma acalmada. Apesar de ter eleições esse ano também, mas acho que dá uma estancada. Você vê que o PMDB, o próprio Temer não se mete muito nas eleições municipais, está deixando correr com os aliados soltos, porque ele tem que evitar problema político para passar ileso nesse processo. A questão é evitar problema político, né? Exato. Depois do impeachment e como eles estão querendo colocar nessa ordem, a questão do impeachment primeiro. Sim. E a possível cassação de Cunha. Sim. A possível cassação de Cunha pode trazer alguns problemas políticos. Sérios problemas. Sérios problemas políticos. Eu estou tentando ser o mais imparcial possível aqui como jornalista, mas como é que você avalia o país começa a andar não só depois do impeachment, mas principalmente depois da cassação de Cunha, porque eu acho que muitas coisas podem vir à tona ainda? Bastante. Acho que o Cunha, o grande desespero do Congresso hoje é o que o Cunha vai fazer depois da cassação dele. Que aí ele perde a imunidade, ele vai ter que se defender, o processo dele desce para o Moro, aí ele vai ter sérios problemas. A mulher dele está com sérios problemas, você vê ele acuado mesmo, se defendendo, preocupadíssimo com a questão da família dele ser presa, né? Então, acho assim, se ele tiver ou a mulher ou a filha presa, ou ele mesmo preso, eu acho que ele não escapa de uma delação. Aí seja o que Deus quiser. Aí a gente vai descobrir muito mais. Muita coisa. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque aqui a gente só supõe e coloca opiniões mais próprias do que reais, né? Então vamos aguardar. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Você continue com a gente. Voltamos já. Voltamos com o Bom Dia Baixada.
O Instituto Oswaldo Cruz foi oficialmente homologado como gestor do Hospital dos Estivadores em Santos. O processo foi desmanchado na última terça-feira, despachado na última terça-feira e publicado no Diário Oficial nesta quarta. O Instituto foi o que apresentou a melhor proposta das 6 OSs que participaram no valor final de 68 milhões de reais. A OS tem 90 dias para que o Hospital dos Estivadores esteja em funcionamento. Para manter o local, serão necessários 10 milhões de reais por mês e por isso ainda não há uma data prevista de reabertura. A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que busca verbas do Ministério da Saúde para ajudar a auxiliar na gestão. Jorge, foram investidos muitos milhões pelo governo do estado nesse equipamento aqui em Santos, né, no Hospital dos Estivadores. Era uma promessa já de muito tempo e as coisas vieram acontecendo realmente. Existia um projeto de um hospital regional em São Vicente também, né? Mas vamos falar primeiro de Santos. Como é que você vê? É um equipamento fundamental, uma vez que Santos recebe demandas de outras cidades. Sim, importantíssimo. É um hospital grande porte, vai atender bastante gente. Santos acaba captando, pela deficiência das outras cidades, das 9 cidades, acaba captando muita gente. Santa Casa sobrecarregada. Então, acho que é um equipamento que vai desafogar um pouco a Baixada. Não sei se não toda, mas acho que boa parte. O custeio disso é muito caro, né? Sempre fala assim, construir hospital não é difícil, manter é difícil, né? Então, assim, tem um valor de 10 milhões... para um hospital desse tamanho não é um valor muito alto. Só precisa saber se a prefeitura parece que também não tem esse dinheiro para custear, está tentando buscar parceiros no governo do estado, do governo federal. Sem a parceria do governo do estado e do governo federal, isso não anda, não tem jeito. As prefeituras estão quebradas, não conseguem manter um hospital desse porte. Bom, aí agora sim, a gente vê, existia um projeto de um hospital regional em São Vicente, né? Esse projeto foi abandonado? O que aconteceu? Houve uma conversa de se montar o hospital regional, se não me engano, onde é o Centro de Convenções hoje. Acho que é um lugar estratégico, né? Houve o acordo com o Ministério da Saúde, se não me engano, o Ministério da Saúde custearia a obra inteira do hospital, o prédio inteiro, que não me recordo assim, quantos leitos teriam, mas era uma coisa muito grande, que atenderia a Baixada toda e custearia metade do mensal do hospital. O Estado não quis, o Estado achava que não deveria colocar lá em São Vicente, ou que não queria custear, e o hospital não saiu. Acho que é um grande erro, porque por mais que você faça o Hospital dos Estivadores, não atende a Baixada toda, a Baixada não tem um hospital regional. Se fala tanto em metropolização, né? Criaram a AGEM, fizeram isso, fizeram aquilo, mas não adianta você ter só ideias. Acho que você tem que passar para o papel a questão da metropolização. A região sofre com isso, você vê algumas outras coisas nesse sentido parado. Então, a saúde é muito importante. Acho que foi um grande erro do secretário, do governador, de não implantar o hospital regional, ou em São Vicente, ou em qualquer outro lugar da Baixada, mas deveria ter colocado, porque as AMES não atendem certas coisas, os outros hospitais não vão atender. Para mim foi um grande erro. Eu acho que está parado o projeto, deveriam retomar com rapidez, porque com saúde não se brinca. Bom, vamos falar um pouquinho de política? Um pouco mais, né? Porque tudo isso envolve política. Sim, a vida nossa envolve política. Não é? E economia junto, né? Então, caminham juntas. Amanhã se encerra o prazo para as convenções partidárias. Né? O assunto agora é sucessão municipal. Você tem acompanhado aí o processo das 9 cidades da região? Qual é a sua análise? Acho que os prefeitos que vão para a reeleição têm grande chance de se reeleger. Algumas novidades nas outras cidades acho que vão acontecer. São Vicente acho que vai ter uma disputa muito forte. Guarujá acho que vai ter uma boa disputa também. Cubatão também acho que é uma certa incógnita de quem vai vencer a eleição lá. Acho que essas 3 cidades, talvez Peruíbe, acho que tenham disputas mais acirradas. No resto, acho que os prefeitos vão levar uma certa vantagem de estar no poder e ir para a reeleição. Amanhã acabam as convenções, o jogo acaba não, uma parte do jogo acaba, né? Uma etapa, né? Começa outra dia 16, que as campanhas podem ir para a rua. Então amanhã a gente tem definição do quadro de alianças, essas coisas todas, como vão ficar, né? São Vicente, acho que
7 ou 10 partidos fazem convenção amanhã, se não me engano. E um partido faz hoje. A questão de São Vicente está bem delicada no quesito eleição, porque a prefeitura, a máquina tá quebrada, vamos colocar assim, né? A pessoa que assumir vai ter que... Grandes problemas. Sabe que vai assumir, o prefeito não é... popularmente falando, uma bucha. Uma bucha. O prefeito não é candidato à reeleição, né? Então, acho que pelo governo que ele fez, a culpa não é só dele também. Ele também pegou uma encrenca, né, mas não soube, eu sempre falo que ele não soube destrinchar o problema. Ele continuou empurrando o problema com a barriga, né? Então o que faltou ali, na sua opinião, Jorge? Fazer alianças? O que faltou? A administração mesmo? Acho que as alianças ele fez, acho que ele conseguiu trazer pessoas importantes para o governo, grupos políticos importantes, como o outro governo também fez, né? Trazia os grupos políticos para ter acesso ao governo federal, ao governo estadual. Isso ele fez. No começo, eu acho que até andou de uma certa forma razoavelmente bem, digamos assim, mas muito no começo. Depois, acho que ele perdeu a mão. Ele não fez gestão, não conseguiu dar direcionamento. Foi um governo perdido, né? Como é que você avalia? Era algo que já estava para explodir, vamos dizer assim, ou foi só a falta realmente de uma boa administração? O problema muito grande que tinha, né, por exemplo, São Vicente hoje está no CADIM. Não tá no, o CADIM vamos dizer assim, vamos popularizar, é o SPC dos governos, né? Então, assim, e não está por não pagar as coisas, tá no CADIM por não prestar conta. Então, assim, a prestação de contas do Teatro Municipal, o PGU, essas coisas todas são do governo passado. E São Vicente perdeu os recursos, perdeu a credibilidade por causa deles, porque não houve a prestação, além de não concluir as obras, não prestaram conta desse dinheiro que veio de recursos. Então, isso prejudicou muito a cidade. É lógico que o sistema político implantado há 20 anos atrás é perverso para a cidade. O Billy também não mudou isso, né? Ele teria que mudar um pouco esse sistema. Ele deu continuidade no sistema antigo, até porque ele era do sistema antigo, né? Então, ele teria que entrar fazendo grandes mudanças para evitar... Exato, choque de gestão, austeridade, quebrar um pouco esse negócio de tantas alianças políticas. Eu acho que você não precisa ter, eu sempre falo assim, acho que você não precisa ter unanimidade na Câmara, toda unanimidade é burra, né? Então você ter lá 8, 10 vereadores, a maioria, você tem 15, sempre... há 20 anos atrás, eles vêm nessa coisa de ter todos os vereadores na base do governo. Acho que isso é desnecessário e prejudica a cidade, você não tem debate, né? Hoje a classe política de São Vicente está em frangalhos, se juntando, e você observa que, por mais que você tenha candidato A, B ou C, ele levou o partido A, B ou C, grupos políticos dentro desses partidos não apoiam o próprio candidato que o partido faz parte. Então é uma bagunça generalizada em São Vicente. E quem assumir agora vai ter que fazer essa grande mudança que ele não fez e muitas outras. Muitas outras, né? Então, acho que a situação de São Vicente é muito complicada por uma má gestão de governo, uma má gestão durante 20 anos da questão política da cidade. Dura saber em quanto tempo que a prefeitura volta a ter a sua engrenagem funcionando diante de uma normalidade. Não estou falando nem com grande sucesso, não. Estou falando numa normalidade mesmo. Acho que demora um pouco. O pepino é muito grande, a encrenca é muito grande, a dívida... Estourou em todas as secretarias alguma coisa, então todas. Saúde vai mal, educação vai mal, coleta de lixo vai mal, a obra vai parada. Quem acompanha a imprensa toda, ontem foi mais uma reportagem, como quase todos os dias, algum órgão da imprensa está divulgando alguma coisa sobre São Vicente, falando inclusive que os próprios voltaram às aulas, né? Então os alunos em alguns bairros de periferia, eles não têm nem por onde caminhar até a escola, e os próprios comerciantes, que entende-se que tem uma situação financeira menos pior, vamos colocar assim, eles estão fazendo uma vaquinha, foi exatamente isso que eles colocaram para fazer a limpeza da rua. Absurdo isso. Então está chegando numa situação deplorável. É um absurdo isso, acho que é muito complicado, mas também... Por conta do lixo. Mas também não tiro a culpa da população também. Né? Eu tenho minha opinião formada sobre isso, todos têm que caminhar juntos. Exato, assim, eu passei por algumas secretarias em São Vicente, assim, tem hora que desanima porque você limpa um lugar,
onde não é lixo, é entulho mesmo, o pessoal joga cadeira, sofá, isso que você vai lá, limpa, retira, coloca no lugar certo. Horas depois já tem... No dia seguinte, você já tem, tá tudo pior do que estava antes. Então, assim, a população também tem que se educar, mas o governo também tem que dar os instrumentos para a população procurar o governo e o governo retirar. Então, isso também, vem em Santos, tem o Catatreco, se eu não me engano, passa toda quarta-feira, recolhe, você só pode jogar o sofá da sua casa, você coloca, acho que na quarta-feira, São Vicente não tem isso. Então, a pessoa joga e fica lá. Então, assim, aí planejamento. Exatamente. E aí a gente volta sempre a falar, como falamos sempre aqui todos os dias, planejamento e administração. Né? A gente continua falando de São Vicente. Os médicos do Hospital Municipal de São Vicente continuam em greve, mesmo após o pagamento parcial do salário. Eles querem garantias de que o restante será pago e de que não haverá mais atrasos. E estão de braços cruzados desde o dia 27 de julho. O Hospital Municipal está em operação padrão, ou seja, só há atendimento para casos de emergência. Segundo o Sindicato dos Médicos, a categoria está com um salário duas produtividades e férias atrasadas. O benefício de produtividade, em alguns casos, corresponde a quase 80% do valor total do pagamento dos profissionais. É o que a gente está falando. Conta não fecha. Conta não fecha e só vai piorar. Só vai piorar. São Vicente, se não me, eles devem estar arrecadando 46, 47, 48 milhões por mês, e você tem uma despesa de 60 e poucos milhões por mês. Então, a conta não fecha. Né? E, assim, essa despesa são funcionários, concursados, você não tem como cortar. A folha de pagamento de São Vicente, se não me engano, são de 24 a 28 milhões por mês, sem contar com o Codesave mais 8. Aí você tem as OS contratadas, porque hoje a saúde no Brasil inteiro é gerida por OS. A conta só de salário de São Vicente vai quase 50 milhões. Você arrecada 45, você vai atrasar alguém. Mas você resolve um problema aqui, como foi o caso da Codesave, estoura outro ali. Sem problema. Você pega as creches, estão sem dinheiro, não recebem. Então, assim, não é um problema só de São Vicente, problema no geral, mas São Vicente se agravou porque ela vive exclusivamente de IPTU, ela não tem outras arrecadações. ISS não é muito alto lá, mas é só essas duas arrecadações, ISS e IPTU. O resto não tem arrecadação. Né? No São Vicente não é um polo industrial, não é nada disso. Então tem que ter uma mudança radical. Agora os médicos passam por dificuldades como todos os funcionários da cidade estão passando. Jorge, a gente chegou a falar aqui no começo desse bloco sobre o projeto de um hospital regional em São Vicente, né? Existe como a gente listar o que realmente foi feito pela saúde de São Vicente nos últimos anos? Como assim, listar? Dá para falar, olha, a gente tentou isso, bom, vamos lá. O primeiro aqui poderia ser o projeto aí de um hospital regional em São Vicente, o que não aconteceu. Então, tentaram outras coisas? Porque... No começo, acho que do governo, ele fez uma reforma no Hospital São José, na questão de maternidade, mas também nada significativo. E alguma coisa no CREI. O CREI é sobrecarregado. O CREI, na verdade, era um pronto-socorro há muito tempo atrás. Se não me engano, no governo passado, no primeiro governo dele, acho que ele criou o CREI e transformou um pronto-socorro ruim, né, em um hospital municipal, sem estrutura nenhuma, numa localidade, no centro da cidade e tal, mas talvez faria de uma forma diferente, abraçaria o São José, enfim, mas nos últimos 20 anos não se fez nada, nenhum projeto grande para a saúde, o pronto-socorro lá do Maitá, não sei o que, mas fechado, não funciona. A gente precisa de coisas grandes, de porte grande na cidade e na região. A área continental, por exemplo, tem, sei lá, 200 mil habitantes, 150 mil habitantes, você não tem um pronto-socorro decente ou um hospital decente. São Vicente tem 340 mil habitantes, é uma cidade grande. Né? Não é uma cidade pequena. Que também recebe população de outras cidades. Você pega na temporada, a gente passa para 1 milhão em população e você não pode ter um CREI como carro-chefe do hospital, como exemplo de saúde em São Vicente, como vem há mais de 15, 20 anos. O que se vê nessa reportagem mesmo que eu citei, que nós falamos aqui no início do programa, eles estavam falando de lixo, mas falaram de outras situações também, como as pessoas que buscam atendimento no CREI não tem nem atendente, não tem nenhum recepcionista. E só funciona realmente o TI, que é aquele serviço básico, né? O TI emergência, e mesmo assim emergência pouco se vê. O político precisa parar de pensar na próxima eleição e pensar na próxima geração. Não dá para pensar só em próxima eleição, na próxima geração. Você vê, a gente estava falando de saúde agora. A gente acaba conversando e você fala um negócio que é verdade. Há 20 anos você não tem um projeto
de saúde, de mudança de saúde em São Vicente. É que a gente está tentando criar uma linha de raciocínio para tentar entender o que está acontecendo. Não anda o negócio. Mas não adianta, a situação está bem complicada lá. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, você continue com a gente, voltamos já. E voltamos com o Bom Dia Baixada. O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com 2 ações contra o município de Cubatão por conta dos diversos problemas de gestão nas unidades de saúde da cidade. No dia 25 de julho, a ação pediu o afastamento definitivo da Organização Social de Saúde Revolução, que é responsável por gerir o serviço de atendimento de urgência. Nessa terça-feira, o alvo do MP foi o Hospital Municipal. Segundo a denúncia, o atendimento de urgência está comprometido. Não há médicos suficientes para atender os pacientes que são direcionados a outras cidades. É o que falamos aqui, né, Jorge? Outras cidades, elas acabam sobrecarregando São Vicente, mas principalmente Santos. O problema é que é de outras cidades, acaba sobrecarregando as que são maiores ou tem um equipamento que suporta um pouco mais. Então, é aquilo que a gente estava falando, a saúde no Brasil está quebrada no geral, né? Você não pensa, coloca a região metropolitana da Baixada Santista, uma coisa muito bonita no papel, legal. Acho que a gente tem aqui, sei lá, 2 milhões e meio de população e se fala muito em metropolização, mas assim, certas ações não são tomadas. A saúde é uma coisa importante, né? É uma coisa que não se brinca, saúde e educação não se brinca. Você tem, sei lá, mais de 20 anos, você já tem a região instituída como lei estadual e você não fez nada, nenhuma ação na área da saúde para solucionar o problema da região. Você vê agora Cubatão com sérios problemas, São Vicente com sérios problemas, Santos com sérios problemas, né? Porque não suporta... Cada um em sua determinada proporção, mas... Se você parar para pensar, a gente vive numa coisa só, né? Cubatão é muito próximo de Santos, que é muito próximo de São Vicente, que é colado com Praia Grande, então a gente vive numa coisa só. Então se você não tiver ações para todos, não funciona. Agora Cubatão com uma crise danada, agora o Ministério Público entrando no negócio. Essas OS também, tudo quanto é saúde agora no Brasil tem que ser gerida por OS. Será que as prefeituras também não têm condições de gerir a sua própria saúde, não tem que entregar para os outros? Eu sou um pouco contra a OS. Eu acho que você tira a responsabilidade do gestor e coloca para alguém fazer isso. Você acaba também não tendo controle sobre o que eles estão fazendo. Eu não sou muito... Na gestão agora, nessa gestão atual de São Vicente, se não me engano, passaram 2 ou 3 OS na saúde, nenhuma deu certo. Na gestão passada tinham 2 ou 3, também não deu certo. Você pega o histórico de OS que fazem gestão de saúde, é sempre trocar a corrupção. Ou trocam porque não funcionou, ou trocam porque teve problema de corrupção. Eu sou sinceramente contra a OS. E o que deveria acontecer? Voltar para o sistema antigo? O problema do sistema antigo, que o próprio município toca, são as leis, o problema de licitação, o problema de contratação de médico. E saúde geralmente é emergência, né? Você então não consegue resolver as coisas com o tempo. A burocracia não deixa você resolver. Você tem problema de contratação de médico, você não pode contratar, você tem que fazer concurso e tal. Então, a OS fica mais fácil para você na coisa rápida. Então, você não tem planejamento, é sempre a curto prazo. Então, você tem que trocar, você tem que mudar. As leis precisam mudar no Brasil. Né? Não, e o pouco que a gente vê aí, fica devendo, sim, a prefeitura deve para essa OS, aí troca, aí começa a dever também troca, e essas trocas elas sim, vêm porque elas também não pela má administração, porque ninguém sim, aguenta. Não aguenta. Mas todas querem concorrer de alguma forma, então algum benefício sim, deve ter. Sempre. São contratos altíssimos, né? Esse de Santos, 10 milhões por mês. Sim, e como é que você avalia, então, o papel do governo federal e estadual no auxílio desses municípios aqui da Baixada Santista? Tem que mudar a lei, Eu acho que tem a questão do INSS também a contribuição tem que ser mais forte. O SUS tem que pagar melhor os médicos, eles não pagam o percentual que eles pagam para os procedimentos são muito aquém, muito abaixo do que é o valor de mercado normal. Assim, você vê o médico reclamando, eu recebo isso por consulta, isso por cirurgia. O município tem que colocar isso. Se eu não me engano, a região da Baixada Santista, na questão de repasse do SUS, é uma que tem um dos menores percentuais do Brasil, né, junto com a região do Vale do Ribeira. Isso é um absurdo. E a Baixada Santista comparada ao Vale do Ribeira... Sim. O Vale do Ribeira, se não me engano, é o menor.
Que também é um absurdo. O Vale do Ribeira tem, sei lá, quantas cidades, é imenso. E eles também vêm todos para cá. Estavam vindo para cá porque lá não funciona. Então. Se eu não me engano, a cidade mais importante ali que tem uma estrutura um pouco melhor é Registro. E Pariquera-Sul, que tem um hospital ali. Sim. E mesmo assim, você vê, é só você caminhar aqui pela cidade de Santos, por exemplo, você vê fácil ali no Guilherme Álvaro, muitas ambulâncias dessas cidades, em outros hospitais, a mesma coisa, Santa Casa, todos acabam sendo atendidos aqui. Você falou do Guilherme Álvaro, se eu não me engano, é o único hospital do estado. Sim. Aqui na região. Não é possível você ter uma região tão importante. Acho que Guarujá também tem algum equipamento. Mas muito pequeno. Mas nada comparado. Uma região tão importante que você tem uma série de coisas na Baixada e você não com representantes políticos fortes, vice-governador, deputados, isso e aquilo, e a Baixada fica nessa falta de assistência médica. Se a gente fosse falar da Baixada Santista... Força política não falta vontade. É, né? Força política não falta vontade. Você tem uma série de políticos importantes na região. Você tem 3, 4 deputados estaduais, 3, 4 deputados federais, tem vice-governador e você falta vontade, não falta peso político para resolver. Das cidades que têm maiores problemas aqui na região, como é que a gente pode, e os principais desafios, quais são aí, na sua opinião? São Vicente, colocar a cidade inteira nos trilhos, ela está totalmente fora dos trilhos. Você tem problema na saúde, você tem problema na educação, você tem problema com o funcionalismo, você tem problema no coleta de lixo, acho que é o top de São Vicente. Que acaba voltando para a área da saúde, é uma questão de saúde pública. Então, acho que São Vicente é um choque de gestão enorme, né? Acho que São Vicente e Cubatão são as cidades mais complicadas hoje, com maiores problemas, acho, da Baixada. Os novos prefeitos vão ter grandes problemas. A gente fala pouco de Guarujá aqui, mas também passa por problemas tão sérios quanto, né? Sim. É que, na verdade, São Vicente e Cubatão estão ganhando as manchetes, principalmente São Vicente. Santos tem problema também financeiro, atraso de pagamento para fornecedores, essas coisas, mas não tanto como as outras cidades. Cubatão teve a Uzi Minas, isso caiu a arrecadação não só de Cubatão, mas deu um impacto na Baixada inteira. Então é complicado. Então, a Baixada sofre com a crise nacional. A gente continua falando de saúde aqui. O Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira o início dos testes em humanos de uma nova vacina contra o vírus da Zika. Esta é a segunda candidata a iniciar testes clínicos de fase 1. De acordo com o Instituto, os primeiros resultados deverão estar prontos já no final do ano. Se os dados forem promissores, será dado início aos testes clínicos de fase 2 em 2017. A gente fala tanto de problemas na área da educação, estamos falando principalmente aqui hoje sobre saúde, mas dengue, zika, continua preocupando. Bastante. É que hoje os noticiários eles estão voltados para a área política, Olimpíada e pouco tem se falado, mas é importante a gente trazer essa informação porque o Zika ele abateu a população e preocupa muito a questão da saúde. Até alguns atletas não vieram para as Olimpíadas com medo de serem contaminados. Falta de gestão. Eu lembro quando eu era pequeno, não escutava de mosquito da dengue. Aí depois, num período, era uma preocupação imensa. Aí depois parou de novo. Aí agora voltou com força, uma força enorme. Assim, acho que, não sei, ou eles não continuam, não param as coisas que estão fazendo para deter o avanço do mosquito. Não é possível, porque o negócio vai e volta. E quando volta, é a dengue 1, 2, 3, agora é o Zika. Agora é o Zika. Não sei o que. Então, assim, cada vez que volta pior. Então, os governos precisam dar uma solução para isso. Né? Eu acho que cabe ao governo investir na questão de vacina, né? Que é o mínimo, que é a questão de planejamento e administração, e a população contribuir nessa administração. Na questão da dengue sempre foi um problema. Né? Então, a gente continua também a atenção da população, principalmente, com todos aqueles critérios que a gente cansa de falar em relação a não deixar acumular água. O brasileiro é um pouco complicado, o brasileiro para tudo pela metade. Né? Então, assim, você vê quantas campanhas de dengue vem há anos aí falando de campanha de dengue, não pode isso. Aí faz campanha, melhora um pouco, diminui a campanha, assim, o problema porque volta. O brasileiro só vai levantar do sofá, da cadeira, quando realmente o problema chegar na porta dele. Por que não manter as coisas limpas, não deixar a água acumular? Já tinha acabado a dengue, né? Mas o brasileiro insiste, vou fazer agora. Daí vou fazer agora, volta, não tem jeito. E aquele problema, você tem que olhar dentro da sua casa e na casa do vizinho, porque também não adianta muito, né? Então você tem que simplificar. Mas se todos fizessem a sua parte,
não fazem. Muitos problemas não aconteceriam. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, você continue com a gente, voltamos rapidinho. E voltamos com o quarto e último bloco do programa Bom Dia Baixada. O Facebook afirmou nesta quarta-feira que vai permitir que pequenas empresas vendam produtos a seus clientes sem nenhum custo e diretamente através de suas páginas na rede social. A decisão é a primeira investida do Facebook no varejo online para mercados emergentes. A companhia já lançou um serviço de anúncios pagos no ano passado. Ao lançar o serviço gratuito, o Facebook pretende tornar os empresários mais dependentes da rede e fazer com que mais companhias em mercados emergentes decidam se tornar anunciantes pagos. Até o Facebook está se movimentando aqui no Brasil, né, para a situação melhorar um pouco. Impressionante como as redes sociais avançam, né, nesse sentido de tudo, né? Hoje transmissão ao vivo pelo Face, as vendas pelo Face, se não me engano, outro dia eu vi alguma coisa que o Google vai transmitir, o YouTube vai transmitir o Campeonato Espanhol. Então, assim, é um avanço fantástico isso eu acho que não tem fim, né? Cada vez... A internet vem ganhando força e a gente já sabia disso há muito tempo, mas ela ainda surpreende. Eu pago conta pelo celular, eu faço tudo pelo celular. Eu sinceramente não mexo mais em computador, é tudo no celular, né? Tudo no celular. Não sei nem como é que mexe mais em computador. Você acha que vai ser uma boa, né? As redes sociais vão ser utilizadas ainda mais? Bastante. Acho que é uma propaganda sem custo praticamente, né? Você não tem custo. É uma campanha mais barata, acho que mais democrática, porque todos ter acesso, né? Porque eu te falei, não tem custo. As campanhas eram muito caras, né? Hoje reduziu bastante porque a lei mudou. Então, mas eu acho que o Facebook é uma grande ferramenta para a política. Tanto pró quanto contra, né? Vamos falar um pouquinho dessa nova legislação? Então, essa nova legislação eleitoral, ela está extremamente rigorosa, né? O que mudou, basicamente, dentro do teu conhecimento? Você acredita que isso afeta essas campanhas totalmente? Bastante. Estratégia muda totalmente. Você não pode... Parte visual mudou totalmente. Você não pode mais placa, não pode outdoor, não pode banner. Aqueles cavaletes também, né? Aquilo ali estava mais voando para cima dos carros do que... Propaganda muito suja, eu acho, o cavalete. Não pode também, então, bandeira só se for com pessoa, não pode ser bandeira presa em algum lugar, tem que ser móvel. Basicamente você vai poder panfleto, andar na rua, mas acho que é por aí. Você acha que fica uma campanha mais justa? Sim, claro, eu acho que principalmente porque o político vai ter que andar na rua. Eu acho que a população quer... conversar olho no olho com o político. O político ficou muito longe do povo, né? Você tinha toda aquela parafernália visual, as redes sociais, que é uma coisa bacana que você faz propaganda, mas é uma coisa gelada, né? Você não tem o contato. Então, acho que essa eleição, os políticos que conversam, que vão para a rua, que vão para a feira, que batem de porta em porta, que olham no olho da população, são os que vão levar vantagem nesse sentido. E também acho que é os que têm que ter mais credibilidade, porque o cara que vai para a rua, numa crise política nacional, esquece a cidade, se é São Vicente, é Santos, é nacional, o político está ridicularizado, está jogado lá embaixo. O cara que se coloca à disposição de ir para a rua e dar sua cara a tapa e conversar com o eleitor, acho que ele tem que ter um pouco de crédito do eleitor, ele está pelo menos fazendo uma coisa diferente. Então, acho que as eleições são bem diferentes, as campanhas. Você acredita que esses escândalos envolvendo grandes nomes, aí, grandes políticos, grandes partidos, né, como o PT, PMDB, Eduardo Cunha, essa situação toda, até a própria ex-presidente, a presidente afastada, né, a Dilma, prejudicam os candidatos que disputam a eleição esse ano? Sim, porque desses partidos? Você tem PMDB, PT, PSB, PSDB, todos envolvidos na Lava Jato. PP, né, partido que acho que talvez esteja mais enrolado, mais que o PMDB. Então, todos esses partidos estão enrolados. Então, assim, por mais que você não queira, você faz parte do partido de fulano de tal, né, você faz parte do partido do Cunha, você faz parte do partido não sei o que lá. Eu acho que você não pode generalizar, né, mas acaba afetando, sim, acaba... até porque alguns que estão com problemas são cabeças desses partidos. Né? Eu acho que isso também afeta diretamente o jovem. Sim. Porque o número, né, o índice de jovens procurando por um cartório para tirar o título e já poder votar sem aquela obrigação, né, também caiu muito. Por exemplo, eu sempre falo que o jovem tem que se interessar mais por política. Todos nós, né?
política que manda na nossa vida. Então, assim, eu acho que o brasileiro é muito leigo de política, como funciona a política, como funcionam os partidos políticos, para que existe o deputado, para que existe o vereador, para que tem o presidente. E eles não se interessam muito. Então, assim, acho que o brasileiro tem que se interessar mais por política. Eu tive a vantagem de nascer numa família de políticos, né? Então, a política está no sangue desde que eu nasci. Os meus filhos, eu tenho uma filha de 11, um filho de 9, ela é super interessada em política, lê jornal, conversa. Nunca eu incentivei, isso foi naturalmente, mas acho que dentro de casa você tem que, independente de ser família de políticos, você tem que incentivar seus filhos a saber conhecer os partidos políticos, os seus líderes, porque você previne, você planeja, né? Você previne que eles não sejam leigos no futuro e venham ser enrolados por bandidos que estão no meio da política. Mas você acha que a falha ela vem dentro de casa ou ela também vem da falha já na educação existente no país? Eu acho que tem que, dentro de casa, por exemplo, quando eu era criança, você tinha educação moral e cívica na escola. Acho que depois da ditadura tiraram isso da escola. Eu acho que é um grande erro. O brasileiro não é patriota, né? Você conhecia, você estudava sobre a sua bandeira, legislação, isso, aquilo, coisa que você não estuda hoje na escola. Então, acho que é importante o brasileiro saber de política, conhecer a história. O brasileiro mal sabe cantar o hino nacional, difícil, quanto mais... né? Eu vejo, assim, às vezes, os americanos, alguns países, vai ver isso muito nas Olimpíadas, tenho certeza que os atletas brasileiros vão ficar emocionados com isso, mas se você vê o patriotismo de americano, de alguns europeus, é uma coisa muito distante do que nós somos. O foco agora é a questão das eleições, acho que é focar realmente numa renovação. Sim, acho que tem que renovar bastante. Eu não consigo entender porque o brasileiro vota sempre nos mesmos que causam os problemas no Congresso, enfim. Você vê lá deputados, senadores que estão há anos lá, né? Então acho que assim, tem que renovar. Acho que o brasileiro tem que votar, o povo vicentino, santista, você tem que votar de acordo com o currículo, com a proposta, não ser influenciado porque é apadrinhado de A, de B ou de C. Você tem que votar em currículo. O que a pessoa fez até agora? Né? Analisar realmente que projetos... Se ela nunca foi candidata a isso, o que ela está trazendo? Qual é a vida dela? O que ela faz? Então, assim, o brasileiro vota por cabresto. Isso não existe mais. Então, estamos em 2016. Chega de voto de cabresto, voto apadrinhado. Acho que você tem que estudar, independente do partido. Né? Hoje não existe ideologia, não existe partido. E quem né? já está há mais tempo aí nos cargos, também fazer uma análise. Até o que eles trouxeram, o que eles realmente fizeram, que projetos eles apresentaram, o que realmente passou a entrar em vigor, o que não, porque... São Vicente, você pega lá, tem vereador lá, 8 mandatos, nunca fez nada, nunca saiu na rua, nunca apareceu, nunca fez... Para que dar continuidade nisso? Né? Tira. O brasileiro tem que saber que ele tem o maior poder de todos. O poder está na mão deles. É aquele papelzinho verdinho, desse tamanho, o título de eleitor eu voto. Ninguém vai para o Congresso, ninguém vai para a Presidência da República, para a Prefeitura, porque quis. Alguém colocou ele lá. Né? Eu não coloquei o presidente, não votei, mas alguém colocou ela lá. Então, assim, nós somos responsáveis por isso. Eu falo sempre assim, a Lava Jato, os responsáveis pela Lava Jato somos nós. Nós votamos errado. Sim, o problema vem, tudo sobrecarrega a população, Sim. Porque votou errado, colocou as pessoas erradas, mesmo que elas em algum momento elas já vinham mostrando que não mereciam a confiança. Porque por mais que o sistema político... Mas a gente continuou a deixar essas pessoas Por mais que o sistema político brasileiro esteja errado, existe o jeito certo de fazer. Sim. E o povo brasileiro aceita o jeito errado de ser feito. E para encerrar, porque o programa já está chegando ao fim, nas considerações finais, ainda há jeito, Lógico que na sua opinião? Lógico que há. Vontade. Sempre tem esperança. Sim, o brasileiro tem que ter vontade de mudar. Não dá para dar continuidade no que está acontecendo hoje, né? É vontade de mudar. Vejam as propostas, analisem a vida da pessoa, vejam principalmente as propostas e a vida da pessoa. Esqueçam o partido político, não existe ideologia mais. Tá certo, Jorge. Obrigado aqui pelo seu convite. Obrigado pelo bate-papo, que hoje acabou sendo um bate-papo aqui. E espero que a gente tenha levado informação para você de casa. Afinal de contas, esse é o nosso papel. Levar informação,
fazer o telespectador realmente pensar, né, e buscar as suas soluções de acordo com a opinião de cada um. Com certeza. Né, Jorge, obrigada. Obrigado. Bom Dia Baixada fica por aqui. Uma excelente quinta-feira para você. Amanhã é sexta, hein? Nosso último encontro aqui da semana. Te espero amanhã às 8h05 da manhã. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Um ótimo dia, até amanhã. Tchau, tchau.